Olá, meus irmãos, passando hoje, neste domingo, dia 9 de fevereiro, quinto domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho. Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Certa vez, Jesus viu dois barcos que estavam à margem do lago. Os pescadores, desembarcados deles, estavam levando as redes. Tendo subido em um dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que, para afastá-lo um pouco da terra. Depois se sentou e do barco ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: dirige-te para as águas profundas e lançai vossas redes para pescar. Simão respondeu: Senhor, estivemos esforçando-nos toda a noite, sem nada apanhar. Mas, porque tu dizes, lançarei as redes. Tendo feito isso, capturaram tamanha quantidade de peixe que suas redes rasgavam-se. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso. A liturgia deste domingo aponta para o tema da vocação. Todo batizado é chamado a fazer uma experiência com Deus, uma experiência pessoal e intransferível com Deus, que se dá a conhecer e nos convoca para uma missão. Nas leituras de hoje, a glória de Deus se manifesta ao profeta, uma visão ao apóstolo São Paulo. Ora, então nós temos 1 Coríntios 15, do 1 ao 11. Com Cristo ressuscitado e os primeiros 4 apóstolos na pesca milagrosa. Com esse encontro, todos serão anunciadores da boa nova de Deus, abraçando assim a vocação, seu chamado de discípulos missionários. Diante da grandeza e da santidade de Deus, profeta Isaías capítulo 6, versículo do 1 ao 8. Então, o profeta Isaías se reconhece pecador, incapaz de assumir qualquer chamado, conforme está na primeira leitura. Contudo, depois da experiência com Deus, se reconcilia toda a culpa, passa a acreditar que pode ser perdoado. A brasa que irradia o calor e que purifica as impurezas dos metais preciosos, toca os lábios impuros e o torna puros. Ora, a gratidão por tamanha misericórdia e a voz de Deus que o interpela fazem o profeta Isaías responder profundamente e prontamente seu chamado. Deus também se revela a São Paulo e aos demais apóstolos, exatamente 1 Coríntios 15, 1 ao 11. Mais que o conteúdo de fé, o apóstolo recebeu o próprio Cristo ressuscitado, o chamado a testemunhar a graça de Deus derramada a todos para a reconciliação dos pecados. A forte experiência não o fez poupar esforços na missão. De perseguidor da igreja, torna-se um dos maiores anunciadores da boa nova do reino. A vocação dos primeiros discípulos, que ganha uma narrativa toda cheia de detalhes, própria de São Lucas, marca o início do ministério de Jesus, no lago de Genezaré. Ele procura um lugar adequado para ensinar a multidão, que está sedenta para ouvi-lo. Ninguém ama o que desconhece, então ele precisa nos ensinar, mostrar quem é e como é Deus, para que possamos amá-lo cada vez mais. Para melhor visibilidade e audição, sobe na barca de Simão. Aqui representa a Santa Igreja. Após o ensinamento, Jesus profere uma palavra de ordem ao apóstolo. Ele deve avançar mais profundamente no mar, enfrentar as tormentas, seus medos
e lançar as redes. O pescador, mesmo apresentando o fracasso de sua pesca de toda a noite. Tempo de escuridão e símbolo de provação, porém, obedece à palavra do Mestre. Enquanto estamos sozinhos, não conseguimos nada. Não há conversão sem Deus. Não há conversão sem o Espírito Santo. Então, quando estivermos sozinhos, tudo será noite na igreja. Só com Deus a gente pode realmente ter essa pesca milagrosa. Então, Simão, tomado de temor, reconhece também ser um pecador e obedece ao que o Mestre fala. Assim como ocorre na maioria das vocações da Bíblia, a expressão "não tenhas medo" confirma o vocacionado e o faz confiar naquele que o chamou. Diante de tamanha experiência, Pedro e seus companheiros farão uma pesca ainda maior, porque estão obedecendo a Deus. Deverão deixar tudo e seguir o Mestre, e ganhar muito mais. Ganharão porque foram por Cristo ganhados. Capturaram tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam, se rasgavam-se. Que interessante para nós. Se Deus está conosco, se está na nossa barca, terá pesca milagrosa. Terá milhares e milhares e milhões de conversões. Pensemos nisso hoje. Já fomos ganhos por Cristo? Cristo já nos converteu? Somente com isso poderemos ajudar aos outros também se converter. Deus abençoe você, para que cheio do Espírito Santo possamos afirmar como salmista no Salmo 138. Salmodio a ti diante de deuses. Grande abraço, muito obrigado, se inscreva, curta e compartilha.